Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia gravado. Antes de começar esse programa, eu quero dizer a você que nos acompanha que o Blog da Cidadania deu uma cochilada e sofreu uma punição dura do YouTube, que é a punição de ficar 2 semanas sem poder veicular ao vivo, sem poder fazer lives, não é? Porque live significa ao vivo, então eu não posso transmitir ao vivo, mas posso enviar vídeos gravados, short vídeos, etc. Tudo isso se deu por quê? Porque a TV Globo tem um sistema chamado Content ID, que não é só da Globo, é de vários grandes órgãos de imprensa que publicam vídeos no YouTube. Esses órgãos de imprensa, eles permitem que você veicule o conteúdo deles. Por exemplo, você pode veicular o Jornal Nacional, mas você não pode veicular o Jornal Nacional ao vivo, enquanto ele estiver sendo transmitido pela Globo. Você pode, depois que o jornal foi transmitido, ir lá pegar o vídeo e colocar no seu canal, só que a Globo fica com a monetização, com a receita de publicidade, com superchat, com tudo que você conseguir auferir com aquele vídeo, tudo que você conseguir ganhar com aquele vídeo, vai para a mão do detentor dos direitos autorais, o que é mais do que justo. Eu, desafortunadamente, não sabia disso, não sabia que não poderia veicular se fosse ao vivo. Como pode veicular a programação da Globo e ela ficar com a monetização, eu inclusive nem liguei a monetização do canal, achando que tudo bem, a Globo ia ganhar com o meu trabalho, igual ganharia se ela estivesse divulgando no canal dela. Ainda assim, o objetivo da Globo não é o dinheiro do YouTube, e sim, porque é muito pouco para uma potência como a Globo e qualquer outro canal, ou qualquer outro grande órgão de comunicação, qualquer outra grande televisão, tal. Então ela não quis saber, ao vivo não pode, e me deu um strike, que é como chamam quando o detentor de direitos autorais ele requer uma punição a quem usa o seu conteúdo. Na verdade, isso é muito engraçado, porque eu mesmo já tive o meu conteúdo muito copiado por aí, em vários canais, e nem deu tempo de ir atrás, e eu não fui de fato atrás. Seja como for, eu não vou poder veicular lives por 2 semanas. Na verdade, menos de 2 semanas, porque foi 2 dias atrás, então daqui a 12 dias, vamos dizer, né? Daqui a 12 dias eu posso voltar a fazer live. Até lá, o que é que faremos aqui? Eu vou transmitir, eu vou postar vídeo gravado com uma extensão maior no formato das lives, porém sem ter como conversar com o pessoal durante a live. O que eu vou fazer? Eu vou gravar o vídeo, vou fazer uma postagem no YouTube do tipo lançamento imediato, não é? E aí eu vou ficar no chat conversando com as pessoas que entrarem para assistir o vídeo gravado. Bom, explicado tudo isso, o vídeo de hoje é sobre o debate de domingo na Band. O ex-presidente Lula aceitou ir depois que o Bolsonaro disse que iria, porque não tem sentido o Lula ir a um debate com os candidatos danicos que vão ficar atacando, e sendo que eles não têm chance de crescer, e ele vai simplesmente dar milho, não é, para os adversários. Mas se o Bolsonaro for, ele vê a necessidade de um debate. Na verdade, o Lula não deveria
ir a esse debate por uma simples razão. Porque quando ele era candidato da oposição, por exemplo, contra Fernando Henrique Cardoso, em 1998, o Fernando Henrique Cardoso não foi a debates, também em 1994 evitou debates porque estava na frente, e o Lula foi a debates em que não tinha Fernando Henrique Cardoso, porque geralmente aquele candidato que está na frente nas pesquisas, ele evita ir a debates, porque se ele não for a esses debates, ele fica protegido de artilharia. E geralmente, por exemplo, um presidente como o Bolsonaro, se ele estivesse na frente nas pesquisas, ele não iria a debate algum, porque ele diz, olha, eu vou dar chance para me atacarem, e além de tudo isso, eu não vou ganhar nada, porque eu já estou na frente. Acontece que o Bolsonaro ele está atrás nas pesquisas e, curiosamente, o Bolsonaro, mesmo atrás nas pesquisas, o que é que ele faz? Ele simplesmente disse que não iria ao debate da Band. E aí começou a surgir um questionamento público, mas como é que pode um candidato que está atrás nas pesquisas não ir a um debate que poderia dar a ele a chance de debater e ganhar pontos em cima do Lula, tirar eleitores do Lula, tirar dos outros candidatos? Por que é que o Bolsonaro não queria ir ao debate da Band? Porque ele é ruim de debate. O Bolsonaro ele não tem estrutura intelectual e técnica para conversar, nem mesmo com um vereador de cidade pequena. O Bolsonaro é um político absolutamente ignorante sobre a administração pública. Tanto que são muitos os relatos na imprensa de que o Bolsonaro não trabalha. Os ministros vão fazer reunião de trabalho com ele, ele fica contando piada. Não é? Depois tem que chegar objetivamente com algum assunto pronto já de cara para ir falando com ele. Isso são relatos de ministros, porque depois de 10 minutos que ele está conversando com a pessoa, ele começa a contar piada e não para mais. Isso ficou conhecido em Brasília como a síndrome de a praça é nossa, que afeta aquele que diz que governa o Brasil. Então, o Bolsonaro tinha dito que não iria ao debate da Band amanhã, domingo, mas, evidentemente, ele deve ter sido aconselhado pelos seus marqueteiros aí. Ele deu uma declaração pública, um muxoxo, na verdade, né? Resmungou. Vão me atacar, vai todo mundo me atacar, mas eu vou. Querendo dizer que é democrático. Ele vai porque ele precisa correr atrás dos votos que ele não tem. Mas quem viu o Lula debatendo na Globo na quinta-feira, dia 25, sabe muito bem que o Lula é um debatedor experimentado. Todos viram como ele dominou o William Bonner e a Renata Vasconcelos, mesmo dizendo, e é verdade, ele recebeu uma certa ajuda tal do William Bonner, da Renata Vasconcelos, mas o Lula também recebeu uma ajuda assim que começou o debate. O William Bonner disse a ele que ele não deve mais nada na justiça, porque o Sérgio Moro foi considerado suspeito para julgá-lo, então os processos dele foram anulados por isso. Essa declaração do William Bonner tirou um peso gigantesco das costas do Lula, razão pela qual são muitos os relatos de que tanto o Lula quanto quanto a equipe que foi com ele, a Globo, saíram comemorando o fato de a emissora ter iniciado reconhecendo que o Lula é inocente. Em vez de usar aquela tese que circula por aí, de que foram anulações técnicas, porque tem uns espertinhos por aí, principalmente os bolsonaristas, que eles dizem assim, não, o Lula não foi absolvido, o Fachin anulou os processos porque o foro não era Curitiba, era Brasília tal, e isso evidentemente, como tudo que o bolsonarismo faz, é mentira.
apesar de o Fachin ter anulado antes os processos do Lula, por conta de que o foro adequado para ele ser julgado não era Curitiba, porque os processos contra ele não tinham nada que ver com a Petrobras. Então, em Curitiba só deveria ser julgado o que era referente à Petrobras, e o Lula não teve envolvimento nenhum. Nenhum processo contra o Lula dizia respeito à Petrobras. Então, o Lula conseguiu, depois de ter pedido 100 vezes, o Fachin deu a ele a mudança de foro saindo de Curitiba, mas deu com uma única finalidade. O Fachin, como todos sabem, era o relator da Lava Jato e um lavajatista ferrenho. Então ele negava, porque o Lula só poderia ser condenado em Curitiba. Não é? O Lula só poderia ser condenado em Curitiba porque tinha o Sérgio Moro lá para dar aquela interpretação canhestra dos fatos, né? Aquela interpretação malandra dos fatos, e condená-lo, mesmo sem provas. Daí a prova de que o Moro escreveu na sentença condenatória do Lula, no caso do triplex, que ele estava sendo condenado por atos de corrupção indeterminados. O que são atos de corrupção indeterminados? Bom, significa o seguinte, ele diz basicamente, algum crime o Lula cometeu, não sei qual é, mas algum crime ele cometeu, porque esse triplex é propina. E por que é propina? Não se sabe. A prova que deram que o triplex era propina é que o Lula esteve visitando o imóvel quando Léo Pinheiro, o presidente da OAS, então, convidou o Lula para conhecer o triplex, porque queria vender o triplex para ele. O Lula esteve lá, no triplex, esteve lá e foi embora, nunca dormiu no triplex, nunca teve a posse no triplex, nunca frequentou o triplex, esteve lá uma vez, e aí tiraram uma foto do Lula, e aquela foto é algo muito importante que ainda vai ser descoberto quem tirou a foto, porque dá para ver que é uma foto escondida, não é? Dá para ver que é uma foto escondida, que a pessoa tirou escondida para tentar, obviamente, complicar a vida dele mais para frente. Então ali, quando ele fez aquela visita, parece que já havia alguém querendo armar contra ele. Seja como for, a sentença, todas essas sentenças condenatórias contra o Lula, mais de 20 que o Moro aceitou, ações propostas pelo Dallagnol e companhia, que o Moro aceitou ao arrepio da lei, tudo isso foi anulado pelo Fachin. Só que o Fachin, com isso, queria impedir que o Moro fosse julgado pelo STF por suspeição. Só que o Gilmar Mendes, que não é bobo nem nada, deu a seguinte decisão: não vai suspender os processos contra o Lula, anular os processos contra o Lula, só pela questão do foro equivocado, de não ser em Curitiba e sim em Brasília. Vai ser julgada a suspeição do Moro. E foi um massacre. Os ministros do STF, em grande maioria, né, na proporção de 8-4, perdão, 8-3, porque um dos ministros só votou depois, não, 7-4, na verdade, um dos ministros não votou, não é? Então, na verdade não, 7-4, tinha todos os ministros, sim, 7 ministros votaram a favor do Lula, a favor de condenar o Moro, não é? E 4 ministros, que foram Fux, Fachin, Barroso e Marco Aurélio Mello, votaram contra a condenação do Moro. E com isso, o processo do Lula foi anulado, todos os processos do Lula foram anulados, porque ele foi considerado vítima de fraude processual do Sérgio Moro. Em seguida, a ONU vem e diz que o Moro fraudou os processos contra o Lula também. Diante disso, o William Bonner ele não teve outra solução, além de reconhecer na entrevista do Lula ao Jornal Nacional
que o Lula era inocente por ter sido prejudicado pelo Sérgio Moro. Isso realmente foi um presente para o Lula, não é? Mostra que também que a Globo tem uma intenção de ajudar o Lula, porque se o Lula não se eleger, o Bolsonaro vai simplesmente fechar a Globo, vai tirar a concessão da Globo. Então o Lula recebe essa ajuda e depois o Moro, o William Bonner, evidentemente, ele tenta mostrar algum serviço, não é? Tenta mostrar que não é uma entrevista chapa branca, faz umas 2, 3 perguntas duras, insiste 3 vezes na questão de como o Lula vai fazer para não ter mais corrupção no Jornal Nacional. Não vai ter mais corrupção, perdão, no Jornal Nacional acho que não vai dar para eliminar, mas não vai ter mais corrupção no governo, no futuro governo dele. E com tudo isso, minha amiga, meu amigo, o Lula deu um passeio lá. Ou seja, ele mostrou que além de ter recebido essa ajudazinha da Globo, que foi importante para o estado emocional dele, né? Não foi o que definiu a sabatina, porque o Lula saiu muito bem, mas deu um estado emocional melhor para o Lula, né? A partir dali ele já ficou mais solto e foi para cima, respondeu tudo com grande facilidade. Então, na verdade, é esse Lula que deu aquele show na Globo que vai enfrentar todos esses candidatos que você viu na imagem do programa aqui. Vai enfrentar todos eles, se é que o Bolsonaro vai mesmo, né? E ele tem uma pequena surpresa para esse pessoal. Né? E qual é a surpresa que o Lula tem para o Bolsonaro e para todos eles? A surpresa dele é simplesmente ele enfrentar todo mundo como ele enfrentou a Globo, com os fatos que atestam de que ele foi vítima de uma armação. E ali ele tem também a outra surpresa, se é que pode se chamar assim, de levar consigo dentro da cabeça os dados todos do IBGE e de vários outros institutos estatísticos, a Fundação Getúlio Vargas, o IPEA, a ONU, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, não é? O índice de Gini, que atesta a queda gigantesca da desigualdade no Brasil. O Lula vai levar todos esses números e vai levar também o apoio majoritário do povo brasileiro que ele teve até enquanto estava preso. Além de tudo, o Lula ainda leva consigo na bagagem a Vaza Jato, não é? A Vaza Jato com mensagens mostrando que houve uma conspiração entre os procuradores da Lava Jato e o Sérgio Moro. E além de tudo isso, ele leva os processos a que o Moro responde no Tribunal de Contas da União, a sua entrada naquela consultoria americana que lhe deu, na verdade, alguma coisa em torno de 5 milhões de reais por ele trabalhar alguns poucos meses nessa consultoria, ganhou 5 milhões de reais, nunca ninguém soube o que ele fazia lá. E sobre o Bolsonaro, realmente há um arsenal gigantesco de casos como o da rachadinha, como o do MEC, como as investigações que envolvem os filhos dele. Então, realmente, o Lula tem oportunidade de jantar esses adversários nesse debate, simplesmente falando a verdade. E o Lula já chega a esse debate com uma vantagem adicional, que é a vantagem de a Globo ter reconhecido que ele foi vítima de fraude processual do Sérgio Moro. E aí eles vão tentar dizer que ele comprou a Globo. O Bolsonaro já disse isso, que o Lula comprou a Globo. Outros vão tentar fazer a mesma coisa. E ele vai dizer o seguinte, olha, quem quiser pesquisar vai ver que a Globo chegou a gastar uma edição inteira do Jornal Nacional
para me atacar e para pedir a minha prisão, né? Então, o histórico de ataques da Globo ao Lula o autoriza a dizer que a Globo não fez nenhum favor para ele. De fato, a Globo tem interesse, não é, na subida do Lula, na vitória do Lula sobre o Bolsonaro, porque ela sabe que o Lula nunca vai tentar caçar sua concessão, nunca vai agir como o Bolsonaro está agindo. O problema é que o Bolsonaro e também os outros ali, eles vão tentar atribuir algum tipo de acerto, de arranjo entre o Lula e a Globo, que na verdade é muito inverossímil, porque quem vive no Brasil desde que o Lula entrou na política sabe que ele e a Globo sempre foram inimigos. Então, minhas amigas, meus amigos, eu acho que domingo vai ser um grande espetáculo. O Lula vai novamente dar um grande espetáculo nesse próximo domingo ao enfrentar os ataques de todos os adversários, porque ele vai ser atacado por todos. É um ato de confiança e de coragem do Lula ir a esse debate, não é? Porque realmente são vários candidatos e todos eles vão centrar fogo no Lula. O Bolsonaro diz que ele vai ser alvo de todos. Bobagem, ele não vai ser alvo de todos. Ele vai ser alvo eventualmente do Lula com muita força, mas os outros eles vão concentrar os ataques no Lula. E com isso o Bolsonaro pode até ficar lá quietinho, só olhando, esperando os outros bater no Lula. Aí os outros batem no Lula, ele vai lá e reforça. Tá vendo? Eles estão me dando razão no que eu falo sobre o Lula. Mas acontece que esses outros candidatos não têm credibilidade para fazer isso, não é? Não tem eleitorado, não tem história. Enquanto que o Lula tem do seu lado o Supremo Tribunal Federal. Ah, o Supremo é corrupto, então tem a ONU. Vai dizer que o Lula comprou a ONU também? Não é? Então é muito difícil a missão dos adversários do Lula nesse debate, e o Bolsonaro lá naquele debate é uma grande chance para o Lula mostrar que veio e mostrar a superioridade dele. Basta você assistir a entrevista do Bolsonaro à Globo e a entrevista do Lula à Globo, que você vai ver uma diferença gritante. Enquanto o Lula estava tranquilo, bem-humorado, dando risada, fazendo brincadeiras, o Bolsonaro estava super nervoso. O Lula foi sim questionado. Foi importante para o Lula que, depois de ele ter sido ajudado bastante pela Globo, reconhecendo a inocência dele, não é que foi ajudado, porque na verdade é verdade, ele foi inocentado, não é? Mas a Globo poderia não reconhecer, como fazem outros órgãos de imprensa. Então a Globo deu um presente para ele, abrindo mão de fazer um discurso que toda a imprensa faz. Toda a imprensa até hoje, você vai ver, diz que não foi bem assim, que ele teve os processos anulados porque foi um erro julgá-lo em Curitiba, foi uma questão técnica tal, ignorando as condenações do Moro pelo STF e pela ONU, que dizem que todos aqueles 20 e tantos processos que o Moro aceitou contra o Lula foram fraudados pelo Moro, né? Ele agiu de má fé, foi suspeito. A suspeição do Moro, o sentido dela é que ele fraudou o processo legal, o Moro, para condenar o Lula, porque ele tinha interesse. Até porque o Lula vai poder levar para milhões de brasileiros a informação de que o juiz que o condenou e facilitou com isso a vitória do seu adversário Bolsonaro em 2018, pulou no governo desse mesmo Bolsonaro assim que as eleições terminaram. Então o Lula vai poder dizer, está claro hoje, o Moro é candidato na política, ele foi de juiz a candidato a político, não é, nestas eleições, porque ele sempre agiu politicamente contra mim. Quer dizer, o Lula, treinado do jeito que ele está, ele realmente vai surpreender esses adversários, porque, na verdade, o que falta para esse pessoal
é olhar os fatos como eles são. E quem não olha os fatos como eles são, acaba sendo atropelado por eles. Esses fatos, eles vão atropelar o Bolsonaro, o Ciro Gomes, a Simone Tebet e aqueles outros candidatos nanicos que vão estar lá com ele, né? Então, com tudo isso, na verdade a Simone Tebet também é nanica, mas ela está num partido importante. Depois você tem o tal do Felipe Dávila do Novo, você tem duas senhoras, uma do PSTU, outra do PCB, né? Tem um outro candidato que eu não vi direito se vai participar, que é de um novo partido de esquerda. Então, com certeza, o Lula vai surpreender essas pessoas com um treinamento que já se mostrou extremamente poderoso, não é, nessa eleição presidencial. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero concluir pedindo o seu apoio para essas lives. Vão ser vídeos menores, vídeos aí em torno de 30 minutos, 40 minutos, não é, que eu vou fazer nas próximas 2 semanas. A gente conta com o seu apoio aqui nesse momento difícil, justamente às vésperas de uma campanha eleitoral. O YouTube me proíbe por 15 dias de veicular live, que é um instrumento importante justamente porque permite a interação com você, não é? E é disso que eu vou sentir falta, de ler os comentários do pessoal tal na live, mas apesar de tudo isso, eu acho que esse formato aqui vai agradar alguns, porque tem muita gente que reclama que as lives são muito extensas tal. Então um vídeo como esse é mais fácil de ser assistido, não é? Apesar que meia hora, que já está dando quase meia hora esse vídeo, não é pouca coisa. Seja como for, eu agradeço toda a ajuda de quem puder dar. Eu peço a você que se está assistindo e não está inscrito no canal e pretender voltar, inscreva-se, não é? Curta, compartilhe o vídeo, acione o sininho das notificações, torne-se membro do canal se você gosta do nosso trabalho e se você quiser nos dar uma ajuda, porque nós vamos perder muita monetização nesses próximos dias, tá aqui ó, tá aqui o Pix do canal, não é? E você pode nos ajudar com qualquer quantia que na somatória acaba ajudando de alguma maneira, mesmo que não seja uma enorme ajuda, alguma ajuda vai dar. A gente agradece o teu apoio e amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário com esse mesmo modelo e esperamos aí a sua opinião sobre o que viu, se gostou, se não gostou. Evidentemente que hoje foi só um piloto, eu vou tentar melhorar, porque serão mais 12 dias aí que eu vou transmitir assim, então eu quero oferecer um trabalho à altura de você que está vindo aqui nos prestigiar. Meu amigo, minha amiga, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.